Ok, muito bem. Falando ainda mais sobre regras, né, a gente pode, já vimos aqui a regra da professora, a gente pode criar regras também cujo nosso corpo seja composto. Né? Nós vimos que uma regra ela é formada por cabeça e o corpo, e a cabeça está condicionada ao corpo. O que isso quer dizer? Que a cabeça só será verdadeira se o corpo também for. Então a gente pode formar um corpo composto, ou seja, um corpo que utilize várias cláusulas da nossa base de conhecimento. E aí, uma vez que a gente utiliza várias cláusulas, né, se ele é composto, a gente tem que usar um operador lógico para compor essa regra, que nesse caso é a conjunção ou a disjunção. No Prolog, para realizar a conjunção de cláusulas, a gente utiliza o símbolo vírgula. Só para relembrar, o que é a conjunção de cláusulas? É o nosso famoso operador e, né? O nosso operador lógico e. No operador lógico e da conjunção, as cláusulas só serão verdadeiras se ambas forem verdadeiras. Né? Na conjunção, no Prolog, nós representamos no Prolog o e é a vírgula, e a conjunção, o famoso ou, no Prolog é o ponto e vírgula. Okay? Só para relembrar, na conjunção, utilizando o prológico ou, a cláusula será verdadeira se ao menos uma for verdadeira. Então a gente pode criar regras compostas utilizando aí os nossos operadores lógicos. É o caso do irmão. Vamos criar essa regra do irmão a partir dos fatos da nossa base de dados que estabelece uma relação de pai. Então vamos codificar essa relação de pai de Carlos, José e Carlos Maria e criar a regra irmão José Maria. Okay? Vamos fazer isso lá no nosso ambiente de desenvolvimento. Vou criar um novo programa. Vou limpar aqui meus logs. Vamos lá. Vamos criar aqui a relação de pai entre Carlos e José. E vamos criar aqui a relação de pai entre Carlos e Maria. Ok? Então, nessa base a gente já pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, pai Carlos Maria. Ou seja, existe uma relação de pai entre Carlos e Maria? Sim, existe. Carlos é pai de quem? Carlos X. Bom, Carlos é pai de José e Carlos é pai de Maria. Já conseguimos descobrir essas informações, né, a partir dessas queries, considerando essa pequena base de conhecimento. Vamos criar a regra irmão. Irmão José Maria. Bom, o que precisa? Qual é a condição para que José seja irmão de Maria? Bom, nesse caso, só considerando a relação de pai, para que José seja irmão de Maria, é necessário que tanto José quanto Maria tenham o mesmo pai. Né? Então a gente pode fazer, olha, irmão, José, irmão de Maria, a relação irmão existe entre José e Maria se existir a relação de pai entre Carlos e José e, vírgula, existir a relação de pai entre Carlos e Maria. Ou seja, José é irmão de Maria se José tem o pai Carlos e Maria tem o pai Carlos. Ou seja, se eles têm o mesmo pai e são irmãos. Tá? Essa é a relação. Então, agora, se a gente perguntar aqui, existe a relação de irmão entre José e Maria? A nossa resposta será verdadeira, existe. Mas e se a gente perguntar se existe a relação de irmão entre Maria e José? O que o programa vai nos dizer? Ele vai dizer que é falso. Não existe essa relação. Mas percebam essa incoerência, né? Porque existe a relação de irmão entre Maria e José. Mas nesse caso, como a relação de irmão está explícita com dois átomos, só será verdadeira se seguir essa ordem. Né? Se a gente mudar, o que a gente teria que fazer? Criar uma relação explícita de irmão com os átomos Maria e José. Então, nesse caso, eu vou copiar e colar, a gente teria que fazer isso.
Maria e José, para que essa regra seja verdadeira. Mas percebam que isso é um tanto quanto complicado, porque se eu tiver muitos irmãos, eu vou ter que criar uma regra para cada, né? Isso começa a ficar inviável de programar. Então, para isso, para generalizar a nossa regra, a gente precisa utilizar do conceito de variáveis. E aí, utilizando o conceito de variáveis, a gente vai ficar somente com uma regra irmão, e ela vai ser válida para verificar todas as possibilidades verdadeiras existentes a partir da nossa base de conhecimento. Bom, só para deixar claro aqui a nossa relação de irmão, vamos desenhar aqui a árvore, né? Vamos chamar de pai de P. Então, quando o pai tem um filho X e o pai tem um filho Y, X e Y são irmãos, certo? Bom, então para que X e Y sejam irmãos, X e Y sejam irmãos, é necessário que exista uma relação de pai de P para X e exista uma relação de pai de P para Y. Se existir essas duas relações, então X e Y são irmãos. Então essa é a nossa regra para generalizar a questão dos irmãos. Vamos codificá-la lá no nosso programa. Então, X é irmão de Y se existir uma relação de pai de P para X e existir uma relação de pai de P para Y. Ou seja, X e Y são irmãos se X e Y tiverem o mesmo pai P. Essa é a nossa regra. Agora, caso perguntemos se irmão, existe a relação de irmão entre Maria e José, a resposta será verdadeira. E existe uma relação de irmão entre José e Maria, a resposta também será verdadeira. Ok? E se a gente perguntar quem tem a relação de irmão? Como é que a gente pergunta isso? X, Y. Quem tem a relação de irmão? Nesse caso, o programa vai te dizer, olha, na relação de irmão, quando Y é José, os irmãos são José e Maria. Na relação de irmão, também existe a opção de Maria e José. Ele vai te dar as duas combinações, né? Porque ele faz todas as possibilidades aqui de veracidade da regra. Então, existe a relação de irmão entre José e Maria e existe a relação de irmão entre Maria e José. Obviamente, ele faz essas duas verificações, ok? Então, é importante ressaltar isso, porque é a forma interna como a programação em lógica trabalha. Uma vez que uma regra é estabelecida, a verificação dessa regra a partir da base de conhecimento, ela é feita a partir de uma técnica de programação que nós chamamos de backtracking, né? Ela vai retornando e verificando todas as possibilidades de combinação para retornar a veracidade da resposta. Então, José e Maria é uma combinação, Maria e José é outra combinação que o backtracking, né, que é a forma como o Prolog trabalha, vai te retornar, ok? Muito bem, então a gente pode criar regras compostas utilizando aqui a nossa conjunção, né, o nosso operador e. Então, essa regra, que é a cabeça, só será verdadeira, a relação de irmãos só será verdadeira, se essas duas relações de pai também forem verdadeiras, uma vez que a gente está separando essas cláusulas por vírgula. Então, a vírgula é a nossa conjunção, ok? Bom, para exercitar, vamos levar em consideração essa nossa base de conhecimento aqui. Vamos codificar essa base de conhecimento utilizando os seguintes predicados. Utilizando primeiro o predicado mulher e homem. Tá? Vamos colocar aqui todo mundo que é mulher e homem. Então, pela figura, nós já sabemos que as mulheres vão ser Ana, Eva, Bia, Clô, Lia e Gal. E os homens serão Ivo, Noé, Raí, Gil e Uari.
vamos criar esses fatos na nossa regra, na nossa base de conhecimento, ok? Vamos criar os fatos de quem é mulher e quem é homem, considerando essa nossa árvore genealógica. No próximo vídeo, vamos fazer isso.